Amigos, o nosso tema hoje de colecionismo é uma peça importantíssima, principalmente até os anos 80, que era a máquina de datilografia, tá? Então, nós vamos falar hoje do colecionismo da máquina de escrever. Certinho? A máquina de escrever, a primeira patenteada, ela foi feita em 1868, tá? Então, em 1868, foi patenteada a primeira máquina de escrever, tá? Mas ela foi lançada mesmo para o mercado, para venda, em 1874, tá? Então nós vamos fazer hoje uma viagem no tempo falando sobre a máquina de escrever, tá? Todo adolescente sonhava com uma máquina de escrever, tá? Antes da digitação do computador, o que mandava era datilografia. Então nós vamos ver os diversos tipos de máquinas de escrever. A mais importante do meu acervo é essa aqui, ó. Essa máquina aqui, ó, é a máquina mais importante do meu acervo. Tá vendo? Então essa máquina aqui, ela foi lançada na década de 20, tá? Essa que eu tenho aqui é de 1924, tá? Ela era interessante, sabe por quê? Porque essa máquina aqui, você escrevia com um dedo só, tá? E com esse dedo só, você fazia a letra minúscula e fazia a letra maiúscula. Então, essa máquina aqui, ó, tá? É uma máquina esquisitona, diferente pra caramba do meu acervo. Tá vendo? Então, essa máquina aqui, ela marcou época na década de 20. Uma máquina que você usava um dedo e com esse dedo você fazia as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Tá vendo? Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma viagem no tempo. Tá vendo? Remington. A Remington, ela marcou época. Ela surgiu, tá, em 1893. Digo, 1873, tá? Em Nova York, tá? Então, essa máquina aqui, a Remington, de 1873, ela começou, então, a ser vendida, tá? E a máquina, então, começou a se popularizar, tá vendo? Então, aqui no meu acervo, nós vamos ver aqui todos os modelos da Remington, tá vendo? Nós estamos vendo aqui a Remington 25, nós estamos vendo aqui a 22, tá? Um outro tipo aqui de 25. Nós estamos vendo aqui a Remington 10, tá vendo? Marcou época. Toda criança, todo adolescente queria uma Remington dessa. Nós estamos vendo aqui a Remington Ipanema. E essa aqui, outra aqui, ó, também fora de série, é a Remington 15. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. As máquinas de escrever. As antigas máquinas de datilografia. Tá vendo? Então, digitar e datilografar, tá? É a técnica de escrever letras e números, não é isso? Então, nós estamos vendo aqui as principais Remingtons. Lembram da datilografia? Lembram
da digitação. Tá aqui, ó. Então, uma viagem no tempo, tá? Então, nós estamos vendo aqui a Hamilton 22, ó. Isso aqui é um manual da Hamilton. Tá vendo? O mesmo manual servia para a Hamilton 22 e a Hamilton 12. Tá vendo? Isso aqui é uma outra Hamilton Ipanema. Marcou época. Uma viagem no tempo. Hamilton. Essa aqui é a 35. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Hamilton, a máquina de escrever que marcou época. Essa aqui é a Hamilton 20. Hamilton 20. Um outro tipo de Hamilton 20. Tá vendo? Aqui já é a Hamilton 22. Tá vendo? Essa aqui, ó, fora de série, alfa. Então, nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo, tá? Até os anos 80, tá? Quando você falava em escrever alguma coisa, você usava a máquina de escrever, tá? Com o decorrer do tempo, a máquina mecânica, tá aqui, ó. Ela passou a ser elétrica. Então, nós estamos vendo aqui as Olivetes. Olivete Praxi 20. Elétrica. Uma outra elétrica aqui, ó, do meu acervo. Essa aqui é a Praxi 201, ó, do meu acervo. Peça linda também, ó, elétrica. Essa aqui é a Praxi 204, 2. Tá aqui, ó. Uma viagem no tempo. A máquina de escrever. Tá? Então, nós estamos passeando no tempo. Uma viagem no tempo. Essa aqui é a Olímpia. Uma maquininha também que marcou época. Uma viagem no tempo. Consul. Uma máquina também estilosa aqui, ó. Marcou época. Consul. Essa aqui, então, querida, era fabulosa. Tá? Uma das primeiras, das antigonas máquinas de escrever. Inclusive, eu tenho, tá? As máquinas e as propagandas das máquinas antigas, ó. Essa aqui, por exemplo, ela saiu na revista Careta de 1908. Smith. Tá aqui, ó. A propaganda da Smith. Tá vendo? Marcou época. Era vendida aqui na Rua do Ouvidor, aqui no Rio de Janeiro. Número 72. Tá aqui uma outra máquina aqui, ó. Também Smith. Tá vendo? A propaganda da Smith. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Também saiu na revista Careta, de setembro de 1908. Aqui são outras máquinas que marcaram a época de propaganda. Essa aqui saiu numa revista chamada Eu Sei Tudo. Tá vendo? Essa aqui é de 1925, Hamilton 12. E existia aqui no Rio de Janeiro várias lojas especializadas em máquina de escrever. Ó. Essa aqui era na Rua do México. Ó. Tá vendo? Uma loja especializada em máquina de escrever. Então, nós estamos vendo aqui uma propaganda antiga da revista Eu Sei Tudo. Uma outra propaganda antiga aqui, ó. Dessa máquina também esquisitona, que é diferente, ó.
Essa propaganda é de 1909, de uma revista chamada Eu Sei Tudo, só que em francesa, porque tem Eu Sei Tudo brasileira e tem a Eu Sei Tudo francesa. Eu tenho umas revistas todas dela. E tem a revista também, Leitura para Todos, de 1907. Eu também tenho várias propagandas de máquina de escrever dessa revista aqui, ó. Então, essa aqui também marcou época, 1909. Essa outra aqui, ó, fora de série, de 1906, ó. Olha que máquina. Fora de série, ó. Uma viagem no tempo. Essa outra máquina aqui, ó, também marcou época. É a máquina e aqui o cursinho de dactilografia. Tá vendo? Isso aqui é uma matéria de 1908 também, ó. Aqui é uma outra máquina, a Cosmos. Marcou época. Tá vendo? Essa aqui é de uma revista de 1900. Tá vendo? Aqui nós estamos vendo uma outra de 1906. 1906. Aqui uma outra revista de 1905. Máquina de escrever totalmente diferente dos padrões que a gente conhece. Essa outra aqui era fora de série, ó. Essa aqui era considerada a Simplex. Era uma máquina que você não precisava ter muita técnica para digitar. Tá vendo? Essa aqui é de 1905. Tá vendo? Existia máquina de escrever só para criança. Vocês vão ver comigo. Só para criança. Essa aqui é uma outra máquina de 1907. Essa aqui, por exemplo, é uma propaganda da Hamilton de 1900. Ó. 1900. Hamilton. Essa propaganda aqui, ó, era máquina de escrever para crianças, ó. Isso aqui é de 1905. Tá vendo? 1905. E aqui era técnica de postura. Para você escrever, você tinha que ter um determinado charme. Tá vendo? Uma postura. Máquina de escrever. Isso aqui é uma propaganda de 1907. Aqui tem uma outra máquina estranha também, ó, de 1905, que era Júnior. Tá vendo? Então nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Nessa revista aqui, ó, de 1914, nós também vamos encontrar aqui, ó, a Corona. A Corona 1914, ó. Uma máquina também interessante. E aqui, tá? Nós estamos então fazendo uma viagem no tempo. Corona está aqui. Uma máquina que marcou época. Isso aqui saiu nesse jornal aqui, ó. 1914. Tá vendo? Nessa revista aqui, nós já vimos, ó, a Smith, Careta, tá? E Careta fazendo propaganda da máquina de escrever, tá? Então vamos voltar aqui, uma viagem no tempo. Essa máquina aqui é a Hermes Baby. Tá vendo?
também marcou época. Uma viagem no tempo. Vamos voltar para aqui, ó. Outro tipo de Hermes, ó. Fora de série também essa máquina. Uma peça interessante da minha coleção. Essa aqui, ó, é Eureka. Eureka. Uma máquina interessante da minha coleção aqui, ó. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, acervo Fernando França. Eureka é a máquina. Essa aqui é a Olivetti Estúdio 45. Marcou época também. Uma viagem no tempo. Tá vendo? Essa aqui é uma máquina fora de série. Que é uma máquina elétrica. Smith Corona. A Smith Corona era uma máquina elétrica. Tá vendo? Da década de 80 até 2000, essas máquinas aqui começaram a ser substituídas pelo computador, não é isso? Pelo computador. Então, uma viagem no tempo. Tá vendo? Agora, a máquina de escrever, ela sempre foi importante para a edição de jornal. Os jornalistas, muitos eram viciados só em máquina. Depois é que começou a mexer com o computador. Muitos, até hoje, por incrível que pareça, ainda trabalham com máquina de escrever. Eles fazem matéria, batida a máquina de escrever, por incrível que pareça. Ontem mesmo assisti na internet uma reportagem sobre isso. Mandam para as redações e nas redações, então, eles começam a digitalizar a matéria que foi escrita pela máquina de escrever. Essa aqui é uma Royal. Também marcou época. Uma viagem no tempo. Máquina Royal. Maravilhosa essa máquina. As máquinas, elas eram acompanhadas de um manual. Tá vendo? Manual. Embora a localização de letras e números é a mesma em qualquer máquina de datilografia e depois foi mantida no computador. Então, uma viagem no tempo. Essa máquina aqui também, ó, ela é fora de série. Essa Hamilton aqui é antigona. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Essa aqui marcou época maravilhosa, a Hamilton 15. Então, nós estamos fazendo aqui, hoje, uma viagem no tempo com a máquina de escrever. A famosa máquina de dactilografia. Tá vendo? Dáctilos, dedo. Grafia, descrição escrita. É isso? Então, nós estamos fazendo aqui uma viagem no tempo. A máquina de escrever do datilógrafo e a máquina de digitar. A evolução, tá? No modo de escrever numa máquina de escrever ou no computador. Essa aqui também é interessante, ó. Uma viagem no tempo. As antigas máquinas de escrever. Tá vendo? A evolução da máquina de escrever para a máquina elétrica e da elétrica para o computador. Uma viagem no tempo.
a máquina de escrever. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A máquina de escrever e a evolução na escrita. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. A máquina de escrever. A máquina de escrever. Acervo, Fernando França. Uma viagem no tempo. A famosa máquina de datilografia. Abraços, amigos. Datilografia. Uma viagem no tempo, tá? Da antiga máquina de escrever, tá? Para o computador, tá? Essa mudança desse tipo de mecanismo para esse tipo de digitação ocorreu principalmente, tá? Na entrada do ano 2000. De 1980 até 2000, essa era a máquina não mecânica só, mecânica elétrica, porque tinha a máquina de datilografia elétrica. E houve então uma mudança nos anos 2000 do sistema máquina de escrever, datilografia, para o sistema digital do computador. Uma viagem no tempo.